Saudações, inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Chegamos à parte 25 desta série que está se terminando, né? Estamos chegando aí aos últimos capítulos, né? E nessa parte vamos abordar um tema bastante polêmico, né? Tentar entender de qual forma realmente Judas morreu. Se ele morreu enforcado ou ele morreu lá no precipício, né? E eu confesso a vocês que desde quando eu era cristão, eu não entendia e nem sabia que o livro Bíblia era cheio de adulterações, acréscimos, enfim, né? E confesso a vocês que essa passagem aí foi uma das primeiras a dar um nó na cabeça, porque não dava para compreender. Se a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, então ela não pode se contradizer, nem pode mentir, né? É igual um filme, né? Um filme dá uma versão, depois você vai lá na sinopse ou então nas cenas deletadas e o cara morreu de outra forma, mas resolveram, o diretor colocou e registrou que ele morreu daquela forma mesmo. Mas tem outra versão, né, naquelas cenas deletadas, que a pessoa morreu de uma forma, mas que o diretor experimentou que ele deveria morrer de outra, então colocou lá no filme na forma que ele deveria morrer, mas tem outra forma, né? Então com o livro Bíblia é a mesma coisa. A gente questiona e tenta compreender aí a forma como Judas morreu de fato, realmente. E nessa tentativa de descobrir as coisas, de questionar, muitas tentativas de respostas eu recebi, né? Uma das mais bizarras foi a seguinte: é que Judas realmente morreu enforcado, ficou lá pendurado, e que um anjo do Senhor foi lá e cortou a corda e ele caiu no precipício. Só churumelas e gambiarras intelectuais, gente. Isso é desonestidade intelectual. A pessoa não sabe como se livrar de uma situação, então a pessoa acaba que tentando usar de falácias para se livrar ou para enganar o próximo. E no vídeo que vai ser a seguir, eu vou colocar um trechinho de uma resposta de um pastor, provavelmente é um pastor, né? Quando alguém o questiona acerca da forma da qual Judas morreu. E ele, com todo o seu malabarismo intelectual, toda a sua malandragem, todo o seu 171, tenta dar sua versão da morte de Judas. E a gente vai questionar. E a gente vai pegar os textos, confrontar um com o outro para ver qual está mentindo. E você que está me assistindo, o que você acha? Qual é a forma que Judas morreu? Coloca nos comentários, eu quero saber aí. Coloca. A gente vai confrontar as duas versões e saber quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Porque se o Espírito Santo ele viria para revelar toda a verdade para o ser humano, então não pode haver meias dúvidas, meias verdades. Ou é uma coisa ou não é. Não é verdade? Mas antes da gente começar a nossa investigação, eu lhe convido a se inscrever no meu canal, deixar aquele like se você gostou desse tipo de assunto, deixe seu comentário, compartilhe e bora para a investigação. Solta a vinhetinha. Bem, inscritos e visitantes deste canal, vamos iniciar aqui a nossa investigação de saber qual a forma correta, né? Ou talvez a forma correta de que Judas morreu. Se ele morreu enforcado, caiu no precipício, a gente não sabe. É uma contradição, né? Então, para a gente tentar entender, não que eu vou dizer aqui a verdade absoluta, vamos tentar entender.
nós precisamos fazer uma investigação perspicaz, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aí 2 materiais que eu acredito que você deva ter em casa, né? Se não tiver, você acompanha o vídeo e vocês raciocinem comigo a base desses materiais, tá? O primeiro material que vai ser analisado é esta versão de Bíblia. Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, criada aí pela Assembleia de Deus, né? Pela aquela equipe de pastores teólogos formados em bacharel, teologia, angiologia, todos os cursos inimagináveis. Uma equipe junta que definiu qual a real interpretação de cada episódio lá do Novo Testamento, do Antigo. Então eles formaram uma equipe e chegaram a uma decisão. Pum, é assim que faz o negócio. A gente vai analisar a opinião desses pastores, né, sobre o referido texto, né? E também vamos utilizar também a Bíblia de Jerusalém. Qual mais apto, né, e honesto você pesquisar através dos próprios padres, né? Porque os padres aí compilaram um livro Bíblia, juntaram os livrinhos aí, né, como diz o Paulo Ricardo, né, o padre Paulo Ricardo, que deram o nome de livro Bíblia, decidiram quais eram os livros inspirados ou não. Então melhor a gente pegar ali a opinião deles para saber, tentar entender aí como que funcionam essas coisas aí. E aí juntando essa explicação deles com a explicação dos pastores, a gente vai ter uma noção aí de quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, quem tem meias verdades, meias mentiras, ou não sabe, está tentando fazer uma gambiarra, entendeu? Uma churumelas, por assim dizer, né? E também a gente vai pegar um vídeo, né? Vou até mostrar para vocês um pedacinho. E também nós vamos pegar a opinião deste pastor, que traz uma explicação diferente da passagem de Judas, como ele morreu, enforcado, se jogou lá, caiu, etc. E vocês vão perceber que, se pegando lá a opinião dos padres na Bíblia de Jerusalém, a opinião dos pastores na Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, e pegando a opinião deste homem, você vai ver que eles não têm um comum em acordo, né? Eles tentam fazer uma espécie de uma gambiarra, sabe? Dando um jeitinho. É bom até em vídeo também que você perceber a expressão facial do pastor perante um questionamento desse. Ele vai tentar moldar, criar uma cena de que forma que o Judas morreu. É bem engraçado, gente. Mas no final a gente vai saber de que forma Judas morreu. E as contradições entre aí as passagens de Mateus e livro de Atos, tá? Vamos embora começar o estudo? Livro de Mateus, capítulo 27. Começamos aqui a leitura, né? Vamos tentar dar um zoom aqui pra melhorzinho, né? Vamos lá. Judas comete suicídio. Então eu coloquei aqui com caneta para ficar mais fácil, né? E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preços de sangue. E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso, foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então nós vamos anotar no bloco de notas lá algumas informações que estão aqui, para saber quem realmente comprou esse campo e como é que Judas realmente se suicidou, tá? E aqui temos aqui a nota de rodapé da explicação na Bíblia Aplicação Pessoal, Bíblia Cristã Protestante, referente ao que eu acabei de ler aqui. Vamos dar uma lida aqui. De acordo com o livro de Mateus, Judas se enforcou. Entretanto, em Atos capítulo 1, verso 18, é dito que ele
precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. A melhor explicação para tal acontecimento é que o galho onde Judas pendurou a corda para se enforcar quebrou, e o corpo de Judas se arrebentou devido à altura da queda. Então, só desse primeiro comentário dos pastores, você dá para tirar uma dúvida aí. Porque se eles colocam aqui, cadê aqui a palavrinha? Uma aqui, a melhor explicação, essa palavra, essas duas palavrinhas aí. Então, quando os pastores colocam a melhor explicação, é que existem várias outras, né? Que essa melhor explicação deles, da Assembleia de Deus, aí na Bíblia imprimida, é a verdadeira, é a melhor, né? Por assim dizer. É que o galho quebrou e o corpo foi arrebentado, correto? O verso 6, esses sacerdotes não se sentiam culpados por terem pago Judas para que ele traíra um homem inocente. Mas quando Judas quis devolver o dinheiro, não puderam aceitá-lo, porque sabiam que era errado aceitar uma oferta fruto de um assassinato. Apesar dessa consciência, o ódio deles por Jesus fez com que perdessem todo o senso de justiça. Então essas informações dessa passagem serão anotadas no bloco de notas para juntos nós realizarmos uma conclusão, fazer uma retrospectiva do que até o presente momento a gente analisou aqui, beleza? Bem, agora vamos começar a leitura, né, do Atos capítulo 1, verso 15 em diante, e descobrir aí a outra versão da suposta morte de Judas, né? O título é Matias escolhido apóstolo em lugar de Judas, Atos capítulo 1, verso 15. E, naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões irmãos, convia que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, né? Aí você percebe nessas palavras aqui, tem essas letrinhas aqui, tá vendo aqui, ó, o F, o E, o G, né? A gente vai conferir, né? No caso aqui, como ele citou aqui, da boca de Davi, então é bem provável que ele esteja se referindo ao livro de Salmos, que no caso a gente vai verificar lá no Terrilim, no hebraico, tá? Para ver se consta lá realmente, e comparando aqui com as Bíblias King James atualizada que eu tenho aí, tá? Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com um galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Tá vendo aqui, ó, tem uma letra M aqui, a gente vai conferir. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, né? E por aí vai, começando desde o batismo de João, João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima um deles, e faça conosco testemunho da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, o tal do Matias, né? E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tem escolhido, né? Aí escolheu o tal do Matias, né, gente? E aí, notoriamente, você percebe aqui, ó, vou até pegar aqui o texto, lá no vamos ver aqui, Galadão.
Vamos lá aqui, ó. É bem nessa letra M aqui, ó. M. Aí descendo um pouquinho. E JLM. Aqui, ó. Percebe aí, ó? Dá pra enxergar aí? Salmo 69, 25. É a referência que se faz desta passagem aqui, ó. Porque no livro de Salmos está escrito. Agora a gente vai ver lá no livro de Salmo que realmente está escrito, né, gente? Então aqui na Bíblia King James atualizada, né, uma Bíblia cristã protestante, diz o seguinte: Salmo 69, verso 25: que sejam destruídos os seus palácios e que fiquem desertas as suas tendas. Referente lá ao livro de Atos, né, que os pastores fizeram essa ponte. Agora vamos pegar lá o Terrilim, no hebraico transliterado, né? Uma coisa mais confiante, né? Que dá para colocar a mão no fogo, né? Esse Bíblia cristã não dá para muito confiar não, né? Vamos ver aqui. Terrilim, capítulo 69. Vamos pegar lá o 25, que é, no caso, o texto referente, né? Vamos dar uma subidinha aqui. Olha só. Tá aqui, ó. Derrama sobre eles tua cólera, e que a fúria da tua ira os alcance. Então quer dizer o quê? A Bíblia cristã, nos Salmos, não é no 25, mas o Terrilim está no 26. Olha lá. Que seus palácios sejam desolados, em que em suas tendas não haja nenhum morador. Tá vendo? Então, ao traduzir o livro de Salmos, as traduções brasileiras não são literais, porque colocaram no 25 sendo que é no 26. Tá errada a referência. Agora vamos ler aqui o rodapé de Atos, que a gente acabou de ler, né? Verso 18. Mateus disse que Judas se enforcou. Em Atos consta que ele caiu. A explicação tradicional é que quando Judas tentou enforcar-se, a corda se rompeu ou o galho quebrou. Judas caiu e seu corpo se despedaçou. Então temos aqui mais um acréscimo, mais uma versão. A de Mateus foi uma, aqui foi uma coisa a mais, né? Que ele, se não me engano, que ele colocou aqui: a corda se rompeu ou o galho quebrou. Com o peso do corpo, o galho deve ter quebrado, ele caiu de cabeça, né? Mas eu queria saber como que ele caiu de cabeça. Quando a pessoa... Ali eu vou colocar esse detalhe no finalzinho. Calma lá. Mas eu vou anotar esse detalhe aí. Existia muitos que seguiam constantemente a Jesus durante seu ministério na terra. Os 12 discípulos formavam seu círculo íntimo, mas outros também compartilharam o profundo amor e comprometimento dos discípulos para com Jesus. Os apóstolos tiveram que escolher um substituto para Judas Iscariotes. Delinearam critérios específicos para fazer a escolha. Quando os finalistas foram designados, os apóstolos oraram, pedindo a Deus para guiar os processos de seleção. Este é para nós um bom exemplo de como proceder quando tivermos que tomarmos decisões importantes. Estabeleça critérios consistentes com a Bíblia, examine as alternativas e ore, pedindo sabedoria e direção para tomar uma decisão sábia, né? Então essa referenciazinha vai ser anotada, tá? Ou o galho ou a corda se rompeu. Bem, agora vamos começar aqui a leitura na Bíblia de Jerusalém, né? A única passagem que eu encontrei um comentário a respeito da morte de Judas, será enforcado ou se jogou no precipício e caiu de cabeça, é no livro de Atos, capítulo 1. Vamos ler junto aí? E diz o seguinte aqui a partir do verso 15. Temos que ler tudo, gente, porque no final da conclusão os detalhes são interessantes. A substituição de Judas. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos. O número das pessoas reunidas era de mais ou menos 120 e disse: Irmãos,
Era preciso que se cumprisse a escritura em que, pela boca de Davi, o Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele era contado entre os nossos e recebera sua parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um terreno com o salário da iniquidade, e caindo de cabeça para baixo, olha só, então aqui ele não foi e se enforcou, né? Olha só, tá vendo? Quem falou isso aí foi Pedro. Pedro está narrando que ele caindo de cabeça para baixo. Então Pedro está narrando que Judas caiu de cabeça para baixo. E não como os pastores da Assembleia de Deus na Bíblia protestante induzem os leitores a acreditar que ele se pendurou na corda lá, quebrou o galho e caiu de cabeça e bum, né? Vamos ver aqui. Vamos ver quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, né? Arrebentou pelo meio, derramando-se por todas as entranhas. O fato foi tão conhecido de todos os habitantes de Jerusalém que esse terreno foi denominado na língua deles Acéldama, isto é, campo de sangue, pois está escrito no livro de Salmos. Então isso aqui vai ser anotado que Pedro falou que ele caiu de cabeça, tá? Agora vamos ler aquilo que os padres dizem a respeito do que eu acabei de ler para vocês aí, né? Esta apresentação da morte de Judas difere da apresentada por Mateus 27, 3 ao 10. Ele também não morre enforcado como Aquitofel, em 2 Samuel 17, 23, mas por uma queda. Temos aqui um ponto de interrogação. Como os ímpios de Sabedoria 4:19, e por derramamento nas entranhas, como numerosos criminosos das lendas folclóricas. O sangue do campo não é mais o de Jesus, mas o de Judas. Através dessas divergências de tradições populares, pressente-se o fato real da morte súbita e vergonhosa do traidor, ligada bem ou mal a um lugar mal afamado e conhecido de Jerusalém, o Acéldama, né? Então você percebe isso aí, que mesmo Pedro declarando que ele morreu caindo de cabeça, ele não falou que ele morreu enforcado, ele falou que ele morreu de cabeça. Aí os padres querem contradizer Pedro, né? Você vê? Os padres não confiam na Bíblia, gente. Pedro testemunhou, ele fez a sua palestra, a sua declaração do Judas, que morreu de cabeça para baixo e suas vísceras ficaram todas espatifadas no chão. Por que ele não declarou que ele morreu enforcado? Né? Então, quer dizer, os padres querem ser mais santos que Pedro, né? Bem, eu em particular, eu notei uma diferença nessa Bíblia de Jerusalém, bem no canteiro da página, onde mostra uma referência bíblica, né? Vamos dar um zoom aqui para poder identificar. Tá bem aqui, ó. Esse livrinho aqui, ó. Referente à palavra do Judas, olha lá. Judas. Aí depois vem isso aqui, ó. É Sabedoria de Salomão 4:19. Um livro acréscimo lá no cano, né? E vamos dar uma olhadinha aqui, texto lá. Sabedoria de Salomão 4:19. E abrindo a página 1111, né? Na parte da Sabedoria de Salomão, capítulo 4, né? A morte prematura do justo. Vou dar um zoom aqui. Olha lá, a morte prematura do justo. Vou pegar uma referencialzinha lá embaixo, né? Que é o que foi mostrado. O justo que morre condena os ímpios que vivem, e a juventude em breve consumada. A velhice longa do injusto, eles veem o fim do sábio,
sem compreender a vontade de Deus a respeito dele. E porque opôs insegurança, viram-no com desprezo, mas o Senhor se rirá deles. Logo se... Deixa eu até dar um zoom melhor aqui. Tá. Logo se converterão num cadáver desprezado. Aqui estão pensando que está falando de Judas, né? Vamos ver aqui. Numa ignominia entre os mortos para sempre. Ele os jogará cabeça abaixo, mudos, prostrados, sacudirá seus fundamentos, serão devastados até o fim, viverão na aflição, desaparecerá a sua memória. Tá vendo? Uma referência, no caso aqui de Atos capítulo 1, 18. Então eles pegam esse trechinho aqui e aplicam a Judas. Não é curioso? Agora vamos lá pro vídeo do pastor, que eu falei no começo, lá no comecinho do vídeo, que ele também deu um comentário de como Judas realmente morreu. É muito engraçado, gente. Acompanha comigo aí. Tá aí o pastor. O pastor. Não tem nada contra ele, ele não quer nem saber. Eu quero saber daquilo que ele vai falar a respeito de como Judas morreu. Qual é a outra versão que ele vai entregar? Vamos dar um play aqui. Judas se enforcou na beira de um penhasco. Lucas, isso é o que Mateus disse, que foi o burburinho na época, que foi o que os fariseus falaram ali, depois que ele jogou as moedas lá e saiu para se enforcar, foi o que eles disseram que ele faria. Então ele se enforcou numa árvore na beirada de um penhasco. Já Lucas, ele coletou a informação do quê? A informação de testemunhas, a informação de quem ouviu falar o que aconteceu. Ah, não, então o senhor está falando que a informação de Lucas está incorreta. Não, são pontos de vista diferentes do mesmo acontecimento. Não, peraí, pastor, como é que o cara se enforca, aí no outro fala que ele se estraçalhou e o senhor está falando que é a mesma coisa? A gente tem que pensar que a gente está num local, pessoal, de muito sol. Então ele foi e se enforcou. O corpo dele, pela putrefação, pelo apodrecimento, inchou e estourou. Estourou e as entranhas dele foram, ou o corpo pesou e quebrou o galho, porque foi inchando, aquilo foi produzindo gás, foi pesando e caiu, quebrou. Então, e se partiu, falou que as entranhas dele se espalharam, tá? Então a gente tem que pensar o quê? Ele foi, se enforcou. Só que, por causa do calor do local, por causa do lugar, o corpo inchou, ele pesou mais e caiu no precipício. Ou até mesmo quando apodreceu, o corpo pode ter separado da cabeça e virou aquela coisa que a gente já viu em beira de estrada, de animais mortos, etc. Aquela coisa apodrecida. Olha, eu particularmente eu já ouvi muita desculpa esfarrapada na vida, mas essa ele pensou assim porque ele fez um vídeo, né? Vocês perceberam que ele recebeu uma pergunta, ele não soube lidar com a resposta e criou um sol ali do nada, dava um dia de sol forte, né? Ô pastor, não tem nada contra você, mas isso é uma churumela braba, viu? Rapaz do céu. Eu acabei de ler o texto lá na Bíblia de aplicação pessoal. Os comentários dos pastores na Bíblia de protestante. Li também na Bíblia de Jerusalém. Então cada um dá uma versão diferente. Mas inclusive a Bíblia de Jerusalém, pastor, ela fala lá em Atos que Pedro disse que Judas morreu de cabeça para baixo. Judas não citou que ele se enforcou não, tá? Então o que dá a entender é que os homens de Deus de hoje querem ser mais santos e ungidos do que os apóstolos, né? Que testemunharam o fato lá, né? Mas aí, aguarde. Mas vamos confrontar essas ideias. Valeu, pastor. Fui. Temos aqui Mateus 27, 5 a 8, onde diz assim: Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e se enforcou-se. Essa é a primeira ilusão que a gente tem, né? Ele se enforcou.
Entretanto, os chefes dos sacerdotes, tá vendo? Marca essas palavrinhas aqui, ó. Chefes dos sacerdotes. Ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos esse dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar o campo do oleiro e formaram um cemitério para estrangeiros. Por esse motivo, ele se chama Campo de Sangue até estes dias. Então, os chefes dos sacerdotes usaram aquilo que Judas devolveu, né? E comprou o tal do campo. Aí eu vou lá em Atos, capítulo 1, versos 18 a 19, com o pagamento de que recebeu pelo seu pecado. Aí vem: Judas comprou um campo. Aí, ou foi os chefes dos sacerdotes que compraram o campo, ou foi o Judas que comprou o campo, né? Aí já temos aí uma confusão. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio, e suas vísceras todas se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo deste fato, de maneira que, da própria língua deles, essas terras passaram a se chamar Alceldama, que significa campo de sangue. Então você percebeu aí que Mateus fala que foram os chefes dos sacerdotes que compraram o tal campo, né? E depois foi o próprio Judas que comprou, né? Rapaz, aí vem os comentários do vídeo, né? E isso aqui é muito engraçado, olha só. O galho onde Judas pendurou a corda para se enforcar quebrou, e o corpo de Judas se arrebentou à altura da queda. Essa aqui é uma desculpa, uma tentativa frustrada de tentar explicar o fato em si, né? Vamos ver aqui a segunda. Aqui diz o seguinte: quando Judas tentou enforcar-se, a corda se rompeu, ou o galho quebrou. Judas caiu e o seu corpo se despedaçou. Isso aqui é a segunda, né? A terceira: Pedro declarou que Judas, lá em Atos, né, caiu de cabeça e não enforcado. Eu usei para fazer isso a Bíblia de Jerusalém. Vocês lembram? Onde Pedro declarou: olha, Judas, ele caiu de cabeça. Ele nem citou episódio de supostamente ele se enforcou, não, mas ele falou que ele caiu de cabeça. O quarto: Judas se enforcou pela putrefação do corpo, o chamado apodrecimento. O corpo inchou e acabou estourando, né? Ou o corpo pesou e quebrou o galho, ou o corpo separou da cabeça e o corpo caiu. No caso, a opinião do pastor do vídeo que eu postei para vocês. E a quinta: Judas se enforcou, aí veio um anjo do Senhor, cortou a corda e Judas caiu de cabeça. Até o momento presente, eu tenho 5 tentativas de explicar a morte de Judas, né? E você que está me assistindo, você tem alguma diferente aí? Coloca nos comentários, eu quero saber, gente. Porque se ninguém colocar nos comentários, aí fica uma coisa, um paradigma, né? Não se sabe quem está falando a verdade, se é mentira, se é Pedro que anunciou que ele caiu de cabeça, né? Se as desculpas esfarrapadas aí dos pastores aí, dos padres, que ele se enforcou, que o anjo passou a faca ali, a espada, cortou a corda. Mas espera aí, a pessoa que está pendurado numa corda, como é que ela vai cair de cabeça? O corpo dele vai cair de pé, né? Só se quando ele está caindo de pé, ele tropeça numa pedra, aí ele virar o corpo, aí é outra história, né? Mas até então não se sabe qual é a forma correta que ele caiu de cabeça, né, gente? Deixe nos comentários, eu quero saber. Até o presente momento aqui, mais um paradigma aí quebrado com sucesso.